Bom, pessoal, a gente vai fazer a exposição aqui desse artigo científico. Está com esse nome em inglês, mas fazendo uma tradução aí, seria o uso da rivaroxabana em pacientes com doença arterial periférica que passaram por revascularização. Bom, o objeto de estudo, naturalmente, é esse fármaco, a rivaroxabana. E aqui a gente fazendo um mnemônico rapidinho aqui para auxiliar vocês a memorizarem o mecanismo de ação, a gente coloca ali um X maiúsculo, separa um pouquinho, destaca. Então tá aí o 10A, que é o fator 10 ativado da cascata de coagulação. Vai ser o início da via comum, aquela via que uniu as cascatas, a via intrínseca e extrínseca. Então tá aí o mecanismo de ação. A rivaroxabana é um inibidor direto e altamente seletivo do fator 10A da cascata de coagulação. Em alguns estudos anteriores, tem esse fármaco aí, o Vorapaxar, que ele foi liberado pela FDA e também não foi aqui pela Anvisa. Ele também é um potente anticoagulante, mas ele provocou, nos estudos que foram feitos com ele, muitos eventos de sangramento. Então, acabou ficando de lado, aí, não sendo nem liberado para o consumo. Tem também esse estudo COMPAS, agora está muito em alta aí colocar esses acrônimos nos nomes dos estudos, principalmente os grandes estudos, que é sobre os resultados cardiovasculares das pessoas que usam estratégia de anticoagulação. E aqui o interessante é que tem um comparativo com o nosso estudo, mas esse comparativo ele se deu a partir de eventos secundários. Não foi o que esse estudo COMPAS foi buscar. Ele estudava eventos sobre as coronárias, mas acabou tendo algum achado em doença arterial periférica também. Então, vale essa citação para comparar com o nosso estudo. Além disso, ele foi executado com os voluntários, ali, os pacientes, que não passaram por revascularização, que é diferente do nosso caso. Esse nome é o Voyager-PED, que é esse estudo do uso da rivaroxabana em associação com ácido acetil salicílico em pacientes que passaram por revascularização endovascular ou cirúrgica, pacientes que têm essa doença arterial periférica. E aqui são alguns riscos, né, os principais mencionados. Esses inerentes à doença são os eventos adversos importantes nos membros. Quais são eles? Isquemia e a evolução dessa isquemia, que pode chegar à amputação, e também os cardiovasculares, que são o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular encefálico isquêmico, decorrentes de eventos tromboembólicos que têm base nessa doença. E, naturalmente, a evolução dessas complicações que pode chegar ao óbito. E os riscos inerentes ao estudo, por se tratar de um anticoagulante, o risco mais esperado aí seria o de sangramento. Então, o objetivo desse estudo é avaliar a eficácia do tratamento com rivaroxabana nesses pacientes, né, que foram submetidos a procedimento cirúrgico de revascularização dos membros inferiores, sejam esses pacientes que foram acometidos com essa doença arterial periférica. E quais são os métodos? Então, é um estudo duplo cego randomizado, isso é o padrão ouro, de qualidade para esse tipo de estudo, um N bastante grande, são mais de 6 mil pessoas, mais de 6 mil pacientes, de vários países, inclusive, então tem uma boa distribuição geográfica desses pacientes. E esse caráter randomizado, ele se destaca aí na separação desses grupos, nessa designação aleatória de 1 para 1, ou seja, esses 6 mil e mais de 6.500 pacientes foram separados em grupos aproximadamente iguais, nessa proporção de 1 para 1. São indivíduos com mais de 50 anos, com essa mediana de 67 anos, que passaram por esse procedimento de revascularização em até 10 dias, ou seja, de 10 dias para menos. Então, foi administrado para o grupo caso 2,5 miligramas de rivaroxabana 2 vezes ao dia, em conjunto com o ácido acetil salicílico. No grupo controle,
substituiu-se a rivaroxabana pelo placebo, ou seja, ele também veio associado ao ácido acetilsalicílico. E um acompanhamento médio de 28 meses. Quais foram os resultados? Então, nos desfechos primários, observou-se uma redução do risco em 15% nos eventos adversos importantes nos membros, aquele que nós já citamos, isquemia e amputação, nos eventos cardiovasculares, que também nós já citamos, infarto agudo do miocárdio e AVC isquêmico, e no óbito. Em relação ao desfecho de segurança, que é o sangramento, foi citado no artigo, foram citados 3 escalas, tá? Essa escala TIMI, que é trombólise no infarto do miocárdio, e não foi vista uma diferença significativa, ou seja, não houve uma observação de que se sangrou mais ou menos com o uso da rivaroxabana. Essa escala Barke, ela foi citada, que é um consórcio de pesquisa acadêmica sobre sangramento, sobre hemorragia, né? Ela foi citada lá, mas ela não foi citada nos resultados. Por algum motivo, ela acabou ficando de lado. Lembra-se que a escala TIMI é a mais abrangente, por isso foi adotada como principal. Mas observou-se que nessa escala ISTH, que é da Sociedade Internacional de Trombólise e Homeostase, aliás, hemostasia, trombólise e hemostasia, foi visto que uma taxa de risco de 1,42 desfavorável para a rivaroxabana. O que significa isso? Que o grupo caso, que fez uso dessa medicação, ela teve 42% a mais de sangramento. No entanto, não houve diferença na mortalidade. Então, foram sangramentos mais leves, não foram sangramentos maiores, como, por exemplo, hemorragia intracraniana, que geralmente evolui para a óbito. Então, qual é a conclusão? A conclusão é que a administração desse fármaco, que é a rivaroxabana, nessa dose que foi proposta no ensaio, 2,5 miligramas, 2 vezes ao dia, associada com aspirina, em pacientes que têm essa doença na arterial periférica, que foram submetidos à revascularização de 10 dias para cá, reduziu a incidência dos desfechos desfavoráveis, que nós vimos ali no slide anterior. Redução de isquemia, redução de amputação, de eventos cardiovasculares, como infarto e AVC, e também do óbito. Então, houve essa redução de 15%. Então, essa é a conclusão do estudo. Mas é importante considerar o seguinte, que esse NNT, que é uma ferramenta estatística também, que significa o seguinte, é um número necessário de tratamento. Então, quer dizer o seguinte, eu tenho que tratar 39 pessoas durante 3 anos, esses 3 anos foi uma proposta do estudo, para que se consiga resultado de eficácia em uma pessoa. Já no sangramento, observou-se que a cada 53 pessoas submetidas a esse tratamento, uma iria ter um sangramento pela ação do fármaco. E também uma coisa para se considerar, que isso aqui está fora do estudo, mas a gente fez uma pesquisa aqui no mercado brasileiro, custo mensal dessa medicação, que já tem nessa apresentação de 2,5 miligramas no mercado nacional, ele fica aproximadamente R$200 por mês, né, o custo mensal. Então, tudo isso tem que ser ponderado, custo-benefício, risco-benefício, junto com o paciente. Ou seja, a impressão que eu fiquei aqui é que não é uma coisa assim, um salvador da pátria. É um medicamento que traz esse auxílio, traz essa vantagem, mas como tem também a desvantagem do sangramento e essa do custo, tudo tem que ser ponderado. Ok? Essa é a minha contribuição para vocês aí.